com doenças profissionais ou doenças do trabalho. Alguma pergunta, Tatiana? Mais alguma pergunta? Um técnico de segurança do Polo Caruaru. Um técnico de segurança do trabalho recebe ou não insalubridade? Boa pergunta. Ele receberá insalubridade se ele colocar a mão na massa. Então, eu nunca vi nenhum técnico de segurança aplicar herbicida, trabalhar com produto químico. Ao contrário, ele faz todo o processo de gestão e ele jamais pode estar ativo com o produto. Ele é para fazer a gestão, monitorar, orientar o trabalhador e, principalmente, realizar a prevenção em relação à contaminação do trabalhador com o produto químico. Então, vai depender se o profissional ativo, principalmente no espaço fechado, porque existem várias determinações a nível de insalubridade. Não temos mais nenhuma dúvida. Então, vamos dar seguimento. Os principais segmentos da agroindústria: preparação de carne. Então, pessoal, aquela empresa, aquela agroindústria, que ela mesma cria os seus animais, as suas espécies, e ao mesmo tempo ela tem o seu frigorífico, o seu beneficiamento, é uma agroindústria no segmento de carne, a preparação de carne. Se o empregador, ele simplesmente só faz a criação e ele vende o seu produto e ele não faz o beneficiamento, não é uma agroindústria. Só a partir do momento que ele tem a matéria-prima e ele dá o produto final. Fabricação e refino de açúcar, é o caso das usinas de açúcar, que faz o plantio do produto, que é a cana, e dá o produto final, que é o açúcar. Faz o refino de açúcar. Laticínio, o empregador que ele tem sua criação exclusivamente no relação, voltando à parte de laticínio, voltando à criação de gado em relação ao cultivo e à distribuição de laticínio. Óleos vegetais, então, aquela agroindústria que, trabalhando com soja, com milho ou com girassol, tem um produto final, que é o óleo vegetal, e etc. Panificação e fabricação de massa. Então, quem cultiva o trigo e, ao mesmo tempo, tem a fabricação e a panificação. Cultivo e refino de café. Então, tem um plantio de café, do café em si, e dá a moagem de café, o café solúvel. Pessoal, a indústria também de suco e de polpa, que mais se desenvolve nos últimos anos. Mas, analisando bem todo esse segmento, vamos imaginar em relação aos nossos trabalhadores rurais. Então, é muito fácil você falar em relação à segurança do trabalho na área rural. Mas podemos imaginar, assim, a área. É muito fácil você fazer segurança do trabalho num ambiente fechado, numa indústria, mas no campo a carência está grande. A nível de quê? De coordenação, a nível de conscientização com aqueles trabalhadores. Fazer segurança no campo é necessário realmente muita habilidade e muito amor ao trabalho, porque a carência em relação à segurança do trabalho, cultura. O setor têxtil também de calçado e de papel, que é a estrutura distinta, calçados. Então, quem cultiva o gado, ele pode também utilizar o couro para calçado e papel e celulose para a parte florestal. A agricultura de produção de energia a partir da biomassa, que aí também está liderando o ranking mundial. As articulações para a agroindústria. Para que exista a agroindústria, tem segmentos, tem as articulações, como é que vai dar sequência ao trabalho final. Então, é necessário que exista o setor de embalagem. Todos os produtos, eles têm que ser embalados. Indústria de insumo, então, sementes híbridas. O que é que a gente pode entender por sementes híbridas? O que é que acontece? Eu posso passar um exemplo para vocês. Nós temos o coco anã e temos o coco de praia. Então, a vantagem de o coco anã, ele tem bastante água,
e até porque ele não é tão alto. E o coco de praia tem bastante polpa, com bastante oleosidade e muito alto. Então, o que é que existe? Existe um cruzamento e daí é gerado um estilo de produto que vai facilitar as duas partes ao mesmo tempo. Nós vamos ter um coco de qualidade. Transgênica, o agrotóxico, o adubo, os insumos veterinários e rações. Tudo isso é necessário para a agroindústria. A indústria de equipamento de sistema de irrigação, máquinas para a preparação do solo. Então, a agroindústria é necessário que seja irrigado toda aquela área, todo aquele solo, máquinas para a preparação do solo. Mas aí eu digo, queridos alunos, e quando a área do campo ela é amorrada, é uma área de morro? Então, as máquinas e essas irrigações, existe uma grande dificuldade para chegar até o topo de um morro. Então, no campo a gente fala muito em área amorrada, área de morro, topografia realmente difícil, topografia acidentada. E é aí onde a maioria dos nossos trabalhadores rurais, já que a engenharia não criou, não projetou ainda uma máquina que consiga fazer o trabalho manual desses trabalhadores rurais em área de morro. Alguma pergunta, Tati? Temos aqui do Polo Cabo Centro o aluno Lucas. Ele pergunta o seguinte: o técnico de segurança fica exposto ao produto químico? Não, pessoal, o técnico de segurança não fica exposto ao produto químico. Ele simplesmente vai estar observando, ele vai estar monitorando aquele trabalhador, se ele está usando o EPI, ele está fazendo toda a inspeção, mas não pode de forma nenhuma o trabalhador em área de segurança do trabalho, até porque ele não executa aquela atividade. Ele não foi treinado, ele não foi preparado, ele não há necessidade do técnico de segurança, ele está exposto ao produto químico. Não temos mais nenhuma outra dúvida. Uhum. Articulação da agroindústria, como eu falei, o transporte. Falamos do solo, falamos da topografia e o transporte. É necessário o transporte para transportar todos aqueles produtos cultivados até a indústria ou até o cliente, a nível de exportação. Então, mas esses transportes, pessoal, tanto o transporte como a máquina, é um dos maiores índices de acidente que existe na agroindústria. Então, por incrível que pareça, existe o esforço, existe o ultrapassar do tempo daquele trabalhador, a produtividade. Então, tudo isso, tá? O esforço repetitivo, tudo isso traz acidente ao trabalhador. Por quê? Carona no transporte. Então, existe muito isso, porque o percurso que eles têm que caminhar é longo. E muitas vezes eles utilizam daqueles transportes para pegar carona. E é nesse processo da carona que o acidente acontece. Então, você vê que uma máquina, um trator, um Abel, ele foi projetado exclusivamente para o operador daquela máquina, onde aquele operador ele foi treinado, ele passou por um curso para que soubesse operar a máquina com segurança e, em especial, é um dos profissionais de segurança do trabalho, ele foca muito que é o não dar carona, mas no campo é o que mais a gente encontra e tem que realmente a gente enfatizar, exigir, notificar, punir aquele profissional na área de transporte que está disponibilizando carona aos seus colegas de trabalho. Então, a comunicação também é a articulação principal para a agroindústria. Sem comunicação na área, fica difícil de se ter um bom trabalho e retorno. Tecnologia limpa. Queridos alunos, aí entra a parte de meio ambiente. A parte de meio ambiente que toda indústria ou agroindústria, ela tem que ter um destino aos seus resíduos, aos seus lixos. Então, é tão interessante. A agroindústria relacionada à cana-de-açúcar, ela
fez a descoberta, houve a descoberta através de várias pesquisas, do bagaço da cana. Então, antes, anos atrás, eles não tinham onde armazenar aqueles bagaços, não tinha utilidade na mentalidade dele. Mas hoje, a gente sabe como é que a agroindústria canavieira tem todo o processo e 100% eu acho das agroindústrias, das usinas de açúcar, elas estão fornecendo, elas estão vendendo energia para a CELP. É tão interessante, pessoal.